Olha só, prepare-se para uma viagem. Este texto é um mergulho profundo na psique humana, uma verdadeira caçada aos monstros que, muitas vezes, moram mais perto do que a gente imagina. Se você está a fim de desvendar os mistérios da mente e descobrir o que te impede de ir além, então está no lugar certo. Fica com a gente até o final. E já aproveita para se inscrever no canal e ligar o sininho. Assim você não perde os próximos papos que vão te deixar de queixo caído. Você já sentiu um calafrio na espinha ao conversar com alguém, mesmo quando tudo parecia tranquilo? Aquela sensação estranha de um olhar que te atravessa sem, de fato, te enxergar. Ou pior, como se estivesse sendo silenciosamente acusado de algo que jamais fez, como se sua simples presença despertasse uma névoa de desconfiança, medo ou até mesmo raiva. Jung, o mestre da alma, nos deixou uma pérola. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E é justamente sobre esse destino que vamos conversar agora. Este papo não é para quem busca um porto seguro, mas sim para aqueles que têm a coragem de olhar de frente, mesmo quando a verdade queima feito brasa. Jung dedicou sua vida a desvendar o precipício que se esconde em cada um de nós e, o que é ainda mais perturbador, o abismo que se projeta nos outros quando a gente se recusa a encarar o nosso próprio. Pense numa situação bem comum. Você está batendo um papo de boa, talvez até rindo à toa, e de repente o clima muda. O tom de voz da pessoa à sua frente ganha um peso diferente. O olhar dela te congela, e você percebe que a energia entre vocês desandou. Num piscar de olhos, essa pessoa começa a distorcer tudo. Seus gestos, suas palavras, suas intenções. Ela te atribui sentimentos e motivações que nunca sequer cruzaram sua mente, como se você tivesse num estalo, se transformado no vilão da história mental dela. Não é coisa da sua cabeça. É o que Jung chamou de projeção da sombra. O fenômeno mais traiçoeiro e quase invisível que pode assombrar qualquer relação. Ele é perigoso porque é sutil, escorregadio e se esconde por trás de sorrisos doces, de boas intenções e até mesmo de uma aura de espiritualidade. O que torna esse sinal tão alarmante é justamente a sua capacidade de se camuflar. A pessoa que projeta não se veste de monstro. Pelo contrário, pode ser um encanto, uma fonte de inspiração, alguém que parece banhado em luz. Mas, meu amigo, há uma diferença gritante entre quem irradia luz e quem incendeia tudo ao redor em nome dela. E você precisa aprender a notar essa nuance porque, como Jung bem disse, o verdadeiro perigo não vem de quem mostra suas feridas, mas de quem jura de pés juntos que não as tem. Ao longo desta jornada, vamos nos aventurar pelos cantos mais esquecidos da psique. Vamos caminhar por entre as máscaras que usamos, pelos delírios que nos habitam e pelas possessões arquetípicas que nos pegam de jeito. Vamos pisar em terreno minado, onde as aparências são impecáveis, mas o inconsciente grita por algo mais visceral. E, acima de tudo, vamos tentar desvendar o porquê de algumas pessoas, ao negarem sua própria escuridão, se transformarem no espelho de tudo o que há de mais perigoso no outro. Se você já se sentiu feito de marionete sem entender o porquê, julgado sem ter feito nada, ou sugado por alguém que parecia a perfeição em pessoa, então este papo é feito sob medida para você. Apertem os cintos internos porque estamos prestes a atravessar o véu, e do outro lado, o que encontraremos pode ser você mesmo. Existe uma loucura que não se mostra em gritos ou delírios, mas em certezas inabaláveis. Uma febre da alma que se disfarça de iluminação, uma doença com um sorriso no rosto que fala de amor, empatia e consciência, enquanto, lá no fundo, esmaga tudo o que não se encaixa em sua régua moral. Carl Jung batizou isso de inflação psíquica. É quando o ego, que é frágil, limitado e tão humano, se mistura com arquétipos grandiosos e começa a acreditar que carrega dentro de si algo divino, inquestionável, superior. A pessoa não diz mais eu acho ou eu acredito. Ela bate no peito e crava. É a verdade. E quem ousa levantar uma sobrancelha, vira inimigo da luz. O problema com essa luz é que ela cega.
De um jeito sutil, esse fenômeno aparece em gente que se diz despertada espiritualmente, consciente, evoluída. Mas se você olhar de perto, vai notar que elas não dão risada de si mesmas, não admitem que têm dúvidas, nem reconhecem suas fraquezas. A espiritualidade para elas virou o esconderijo perfeito para a sombra. Jung já dizia que se identificar com a figura do Salvador, do escolhido, do porta-voz da verdade, era uma das formas mais perigosas de se desconectar da realidade. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque elas acreditam piamente que são boas demais para cometer erros. E aí, meu caro, mora o verdadeiro perigo. O poeta persa Rumi, com sua sabedoria milenar, já nos alertava. Prefiro estar com quem vê seu próprio erro do que com quem vê apenas o erro dos outros. Afinal, o primeiro, mesmo tropeçando, ainda respira a humanidade. O segundo, esse já se perdeu na miragem do absoluto. Essa inflação da alma não é só arrogância, é uma verdadeira possessão arquetípica, um estado onde o indivíduo deixa de ser ele mesmo e se transforma num mensageiro do divino. Mas um divino moldado à imagem e semelhança do seu próprio ego. E o pior é que essa pessoa consegue convencer os outros. Sua fala é firme, seu olhar te prende. Ela exala uma convicção quase hipnótica. Num mundo cheio de incertezas, isso é quase um imã. Jung percebeu como líderes religiosos, políticos e até terapeutas podiam estar inflados por esse ego espiritual e, mesmo assim, arrastar multidões. Mas escute bem. A verdade não precisa gritar, nem se impor, nem ameaçar. Só quem se sente pisando em ovos precisa convencer os outros de que está certo o tempo todo. Quando alguém te disser que tem todas as respostas, pergunte se essa pessoa consegue rir de si mesma, se é capaz de dizer não sei, se aguenta o silêncio sem ter que preenchê-lo com certezas. O ego inflado não suporta o vazio, não aguenta a contradição porque todo o seu império interior foi construído sobre areia movediça. Basta uma brisa de dúvida para que tudo balance. Há um truque para desmascarar esse tipo de pessoa. Veja como ela reage quando é contrariada. Se ela transforma uma opinião diferente em ofensa pessoal, se transforma a crítica em ataque, se responde com ares de superioridade ou com uma ironia que corta, meu amigo, você está diante de um ego inflado por um arquétipo. E por trás dessa fachada de luz há um pavor imenso. Medo de ser humano, medo de errar, medo de se olhar no espelho e encontrar ali não um mestre, mas uma criança machucada. Cláudio Naranjo, outro mestre da psique, já dizia que o ego espiritual é a mais perigosa das máscaras, porque ele convence até mesmo quem a usa de que é a própria verdade. Imagine o peso de carregar esse personagem, de ser sempre o sábio, o justo, o impecável. Por trás dessa imagem, há uma exaustão que dói, uma solidão que aperta, e muitas vezes, um grito abafado de alguém que já não sabe quem é sem a capa da virtude. E é por isso que Jung nos deu o antídoto, a humildade radical. Não aquela humildade de teatro de quem diz não sou nada só para colher elogios, mas aquela que vem do fundo do coração, que reconhece a própria escuridão com uma paz que só os fortes têm. Os verdadeiros mestres, aqueles raros e autênticos, sempre falaram de suas sombras. Teresa d'Ávila contava seus períodos de aridez, o Dalai Lama fala de sua raiva, Jesus chorava, duvidava, sofria. Rumi dançava entre a luz e a escuridão, porque a integridade não está em ser puro, mas em ser inteiro. Então, da próxima vez que topar com alguém que se apresenta como um canal da verdade, lembre-se, Deus não precisa de porta-vozes com megafone. A alma sussurra baixinho na madrugada, no silêncio, na dúvida. E é nesse silêncio que mora a verdade, aquela que não precisa vencer debates para existir. Algumas pessoas parecem saídas de um comercial de margarina. Sabem exatamente o que falar, como se portar, ostentam sempre o sorriso perfeito, a palavra exata, o tom de voz que agrada. São gentis, educadas, com uma desenvoltura que impressiona. E, no entanto,
Algo dentro de você se encolhe quando está perto delas. Uma inquietação sutil, um desconforto que você não consegue nomear, como se sua intuição te soprasse. Cuidado, amigo. Não é exagero. É o seu inconsciente em modo de alerta tentando te proteger. Carl Jung chamou essa fachada de persona, a máscara social que a gente usa para se virar no mundo. É claro que ela é necessária, todos nós a vestimos. Mas o perigo começa quando a máscara deixa de ser um instrumento e se funde com a própria identidade. Quando a persona domina, o eu verdadeiro desaparece, e o que sobra é uma casca. Impecável, sim, mas oca por dentro. Esse tipo de pessoa se adaptou tão bem às expectativas dos outros que já não sabe o que sente de verdade. Sua espontaneidade foi sacrificada no altar da aceitação, sua autenticidade sufocada por convenções. O resultado? Uma perfeição que parece de mentira, que não emociona, não conecta, não tem pulso. É fascinante como o corpo capta o que a mente ainda não conseguiu processar. Nossos neurônios espelho, como a neurociência moderna revela, detectam as pequenas dissonâncias entre gestos, expressões e palavras. Quando alguém diz estar feliz, mas o brilho no olhar não acompanha, nosso cérebro já percebe a farsa antes mesmo que a gente se dê conta. E essa incongruência gera o que Jung chamaria de um sintoma psíquico coletivo. Aquela sensação de que algo não está nos eixos, mesmo que não haja um motivo aparente. Você já cruzou com alguém assim? Alguém cuja presença te deixava exausto, que parecia estar ali de corpo presente, mas com a alma em outro lugar? É bem provável que tenha encontrado uma pessoa que virou a própria persona. E quanto mais rígida for essa máscara, mais assustadora é a sombra que se esconde por trás dela, porque tudo o que foi varrido para debaixo do tapete, negado, reprimido, esquecido, está lá, acumulando uma energia que só espera um vacilo, uma rachadura, para explodir. Marie-Louise von Franz, uma das grandes mentes que seguiu os passos de Jung, afirmava que as pessoas que exibem um comportamento social impecável são, muitas vezes, as que mais sofrem em segredo, e quando não conseguem mais segurar a onda, elas desmoronam, explodem em crises de raiva, em atitudes de sabotagem, em traições que parecem cair do céu, mas que, na verdade, são o grito sufocado de um eu esquecido. É por isso que a perfeição deve sempre ser vista com um pé atrás. Não porque seja falsa, mas porque pode ser desumana. Como escreveu Fernando Pessoa, o perigo não está na máscara, mas em esquecer que ela é apenas uma máscara. Vivemos numa sociedade que idolatra a performance, onde ser bom virou sinônimo de agradar, de não incomodar, de ser previsível. Mas a alma, a alma não aceita ser domada. Você já reparou como algumas pessoas que se julgam perfeitas nunca admitem que estão tristes? Nunca contam algo que as envergonha. Nunca se contradizem. Fuja delas, não porque sejam ruins, mas porque estão perdidas. Perdidas na ilusão que criaram de serem o que os outros esperam. E o pior, essas pessoas esperam que você também vista uma máscara. Elas não suportam a autenticidade porque sua presença real ameaça o castelo de cartas que elas construíram com tanto suor. O filósofo Nietzsche nos provocou com a frase: torna-te quem tu és. Mas como fazer isso quando o tu verdadeiro foi soterrado por décadas de encenação? Jung acreditava que o primeiro passo é encarar a ferida, olhar para dentro com uma sinceridade brutal e perguntar: quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? Talvez no início você só encontre o silêncio. Talvez encontre dor, mas é ali, nesse espaço nu e cru, que a verdade começa a brotar. E essa verdade não é bonita, nem se vende fácil. Ela é selvagem, inconveniente, mas é sua, e isso a torna sagrada. Da próxima vez que sentir aquele frio na barriga, aquela desconfiança inexplicável diante de alguém que parece perfeito, não ignore. É o seu inconsciente sussurrando. Essa pessoa não está aqui de verdade, ela está atuando, e nenhuma peça dura para sempre. Quando a cortina cair, e ela sempre cai, o que restará? Alguém em pedaços, sem direção, sem rosto. Ou alguém que finalmente poderá começar a viver de verdade.
Algumas pessoas, quando caem, se despedaçam. Outras, surpreendentemente, se encontram. Carl Jung, com sua visão aguçada, disparou uma frase que talvez seja uma das mais libertadoras e perigosas que já foram ditas. Prefiro ser inteiro a ser bom. Perigosa porque ameaça toda a construção social que nos ensinou a viver como vitrines e não como seres humanos que respiram. Mas o que ele queria dizer com isso, afinal? Significa que a verdadeira cura, a verdadeira integridade, não mora em sermos sempre impecáveis, virtuosos ou iluminados. Ela mora em sermos inteiros. E ser inteiro é carregar dentro de si tanto o anjo quanto o carrasco, a compaixão e a fúria, o amor e a sombra. A redenção para Jung nunca viria pela perfeição, mas pelo reconhecimento da própria escuridão e pela escolha de carregá-la com dignidade, em vez de jogá-la no colo dos outros. Este é o ponto que separa quem é perigoso de quem está em plena transformação. O perigoso nega sua sombra. Quem está em processo a conhece, a nomeia e a acolhe. Essa integração da sombra é um caminho silencioso, demorado e profundo. Não tem aplauso, não rende posts cheios de curtidas, não oferece respostas prontas, mas produz um tipo de presença que é difícil descrever. Você simplesmente sente quando está perto de alguém que fez essa travessia. A pessoa carrega um peso, não de algo sombrio, mas de algo real, de pura autenticidade. Ela não tenta parecer boa. Ela é. É alguém que já foi ao fundo do próprio abismo e de alguma forma saiu de lá. Essas pessoas não julgam rápido, porque sabem que poderiam ter cometido o mesmo erro. Não condenam com arrogância, porque conhecem seus próprios impulsos destrutivos. E por isso, num paradoxo que faz sentido, são as mais seguras para se ter por perto. O que elas fazem com seus monstros? Não os negam nem os alimentam. Elas os educam e transformam essa energia bruta em algo que constrói. O budismo tibetano tem um ensinamento belíssimo: transformar veneno em remédio. A alquimia que Jung tanto estudou falava em transmutar o chumbo em ouro, uma metáfora para a conversão do inconsciente bruto em uma consciência expandida. A psicologia moderna apenas confirma o que os antigos já sabiam. Não é fugindo de nossas dores que nos curamos, mas mergulhando nelas de olhos bem abertos. A ciência de hoje explica isso com outros termos: a integração de partes do eu que estavam separadas, memórias dolorosas, impulsos obscuros, emoções guardadas a 7 chaves, cria novas conexões cerebrais entre as regiões mais primitivas do nosso cérebro e os centros de controle emocional. Ou seja, quando você reconhece sua sombra, seu cérebro se rearranja, sua alma respira e você se transforma. Mas esse processo exige uma bravura silenciosa, porque não há ninguém para te aplaudir, não há plateia. É você com você mesmo, no escuro, limpando dia após dia o que os outros jamais verão. E o que se ganha com isso? Liberdade, paz, clareza e talvez o mais precioso, a capacidade de amar sem sufocar, de corrigir sem humilhar, de guiar sem dominar. Porque quem integrou a própria sombra não precisa mais provar nada para ninguém. Essa pessoa, quando fala, não impõe. Quando escuta, realmente absorve. Quando erra, admite. E quando acerta, não se vangloria. Ela já não busca ser admirada. Busca ser verdadeira. Como disse o mestre Zen Shunryu Suzuki, na mente do iniciante há muitas possibilidades, na do especialista, poucas. A pessoa que está inteira permanece aprendiz porque sabe que o eu é um rio em constante movimento, e não um troféu a ser exibido. Essa redenção não acontece num altar, nem num retiro espiritual. Acontece em pequenos gestos, no momento em que você segura a raiva, respira fundo e escolhe não reagir. Na hora em que você confessa que sente inveja, sem se odiar por isso. Na decisão de não repetir a dor que um dia te machucou. São atos invisíveis, mas cada um deles te reconecta com sua essência, e você começa a habitar seu próprio corpo com mais presença, a olhar para os outros com mais compaixão e a aceitar que a vida não é sobre vencer,
mas sobre suportar com graça a dança entre a luz e a sombra. Esse é o caminho da verdadeira autoridade, não aquela que domina, mas a que irradia, porque só quem já tocou o fundo do próprio inferno pode guiar outros com honestidade pela travessia. Há um roteiro que se repete na vida, uma melodia que te persegue. Você muda de ares de parceiro de trabalho, mas a trama é sempre a mesma. Você se entrega e é traído, confia e é deixado de lado, começa algo novo, e o final é sempre o mesmo, com aquela sensação de estar preso num ciclo invisível, como um personagem que esqueceu que está num filme antigo. Carl Jung chamou isso de compulsão à repetição. E não, isso não é azar nem karma de um jeito simples. É algo bem mais profundo, mais assustador, e se você tiver coragem de encarar, mais transformador. A compulsão à repetição é o eco de uma ferida que não cicatrizou. A tentativa sem querer de reviver um trauma antigo, esperando que, dessa vez, o desfecho seja diferente. Mas quase nunca é. Imagine um disco arranhado tocando a mesma canção triste sem parar. Assim é a mente quando vive refém de um roteiro que nem sabe que existe. Jung já alertava. Aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. E o mais doloroso é que esse padrão costuma ser familiar, até confortável, por incrível que pareça. Você reconhece o drama, mesmo que doa, você se sente em casa ali. Talvez você tenha crescido com pais que pareciam feitos de gelo, e hoje se apaixona por quem nunca está realmente ali. Ou talvez foi repreendido por sentir raiva, e agora atrai pessoas que sentem essa raiva por você, com uma força que assusta. Ou ainda, pode ser que tenha sido esquecido, e hoje só se sente valioso quando se sacrifica pelos outros. O padrão é antigo, veio de muito longe, talvez nem tenha começado com você. Pode ter vindo dos seus pais, dos seus avós, de gerações e gerações de uma dor que nunca foi olhada de frente. É por isso que, para Jung, olhar para essas repetições é um ato sagrado, porque quebra um elo com a herança do inconsciente coletivo que nos aprisiona. É um passo que liberta não só você, mas também quem veio antes e quem virá depois. Mas identificar esse padrão exige mais do que apenas pensar sobre ele. Exige uma coragem gigantesca para enxergar o seu próprio papel na dor que você vive. Não para se culpar, mas para retomar o poder. Porque enquanto você acreditar que as coisas só acontecem com você, vai continuar sendo um prisioneiro. Mas quando começar a ver que você está recriando essas situações, mesmo sem querer, então, meu amigo, você pode começar a escrever uma nova história. Jung notou que essas repetições costumam vir acompanhadas de sincronicidades que arrepiam, coincidências carregadas de significado, como se o universo estivesse tramando para que você, de uma vez por todas, enxergasse o padrão. Você conhece alguém que te trata exatamente como seu pai te tratava. Você muda de emprego e, de novo, seu chefe te faz sentir invisível. Você termina um relacionamento e, meses depois, encontra alguém que aperta os mesmos botões. É como se a vida estivesse te cutucando, te mostrando: você ainda não pegou a lição, então vamos repetir. Mas há um detalhe importantíssimo. A repetição não é uma punição, é um convite. Um convite para parar de correr, para encarar aquela dor antiga com um olhar novo, para abraçar a criança ferida que ainda mora dentro de você e dizer a ela: agora eu estou aqui, eu te vejo. Você não precisa mais recriar isso. Esse é o começo da cura. Não há mágica, não há um final de filme, mas há a liberdade, e ela é um tesouro. E quando você começa a quebrar esse espelho partido, algo incrível acontece. Você para de atrair gente que te machuca como antes. Ou, pelo menos começa a vê-las com clareza e a dizer não. Você para de se ver como vítima e começa a se reconhecer como o autor da sua própria jornada. Você para de repetir e começa a viver. Esse é o ponto final da compulsão, quando ela deixa de te controlar e vira apenas uma cicatriz, uma lembrança do que te fez, mas que não te define mais. No final das contas, a pergunta que fica é: quantas vezes você ainda vai precisar viver o mesmo drama
até perceber que o protagonista sempre foi você. No fundo, tudo o que conversamos até aqui se resume a uma escolha silenciosa que cada um de nós precisa fazer: viver na superfície ou mergulhar de cabeça. Porque não existe neutralidade diante da sombra. Ou você a abraça, ou será arrastado por ela. E nesse arrasto, você vai machucar e ser machucado, vai julgar e ser julgado, vai condenar e ser condenado. Carl Jung não queria te transformar num santo. Ele queria te fazer mais verdadeiro. E talvez no final das contas, esse seja o gesto mais revolucionário que alguém pode fazer neste mundo de aparências. Você reconheceu algo de si mesmo ao longo desta jornada? Talvez um relacionamento que te sugava a energia sem uma razão aparente? Talvez a culpa por ter reagido de um jeito exagerado? Ou talvez o medo de que, lá no fundo, você também projeta, repete e esconde? Se isso aconteceu, parabéns. Você está despertando, está se ligando. Porque o perigo real não está em sentir raiva, inveja ou medo. O perigo está em negar essas emoções, em varrê-las para debaixo do tapete da consciência até que elas se transformem em monstros. Monstros que um dia pegam o volante da sua vida e dizem: agora quem manda sou eu. Mas você pode escolher diferente. Pode parar de correr, pode olhar no espelho, mesmo que ele esteja rachado, mesmo que doa, mesmo que te assuste. E ali, nesse reflexo imperfeito, você vai ver alguém que sobreviveu. E sobreviver neste mundo maluco que nos ensina a atuar o tempo todo já é um ato de resistência. Mas mais do que isso, é um ponto de partida para integrar, para curar e, acima de tudo, para se transformar. Porque quando você reconhece a própria sombra, você deixa de ser refém do inconsciente e começa, enfim, a trilhar o caminho de volta para casa, para si mesmo. Lembro-me de um papo que tive há anos. Eu estava com uma pessoa que eu admirava, muito inteligente, carismática e espirituosa. Mas algo me incomodava. A cada palavra dela eu me sentia menor, como se minhas dúvidas fossem fraquezas, como se minha empatia fosse ingenuidade pura. Comecei a tentar provar meu valor, a mudar meu tom de voz, a esconder minhas fragilidades. E sem perceber, eu estava me tornando uma persona. Demorou muito para eu sacar. Ela não me via de verdade. Ela via o que não suportava em si mesma e jogava em mim. Na época me sentia arrasado, mas hoje, olhando para trás, percebo que foi ali que o meu despertar começou. Talvez, se você chegou até aqui, esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja cansado de se moldar para ser aceito, ou de se culpar por dores que nem são suas. Então, do fundo do meu coração, eu te digo: você não está sozinho. Este canal, esses vídeos, essa jornada existem para isso, para acolher quem não aguenta mais fingir que está tudo bem num mundo que normalizou a desconexão. E antes que você volte para a loucura do mundo lá fora, inscreva-se no canal, ative o sino, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. É o mínimo que você pode fazer para manter esse tipo de conversa viva, porque, sinceramente, quem mais vai te falar dessas coisas com essa profundidade? E se você for corajoso o suficiente, temos 2 vídeos aqui na tela que podem te interessar. Mas vou avisar, um deles pode virar sua mente do avesso e o outro... Bom, o outro talvez te faça enxergar alguém que você achava que conhecia muito bem. Inclusive, pode ser você mesmo. Escolha com cuidado. A jornada continua.